Bom dia.
Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Café com Gramática de 2026, com foco, com sonho no contra-cheque da Câmara, não é, meu povo? Professora, eu já acordo cedão, falei, vamos para o Café com Gramática, porque eu estou sonhando 30 mil na minha conta todos os meses, pelo resto da vida, isso inicial. Olha só que sonho de consumo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos seguir firmes, com um propósito firme nesse ano de 2026. Eu desejo que seja o ano da sua aprovação, da sua nomeação, que você realmente estude com garra, com determinação, para virar a chave de uma vez por todas, tá bom? Então, a gente continua aqui com o Sebrasp, com foco na Câmara dos Deputados. Pessoal, eu estou resolvendo todas as últimas provas da banca Sebrasp. Se você não consegue me acompanhar a resolução da prova completa aqui ao vivo, você sabe que fica disponível para você no meu canal do YouTube. Você ainda não deu uma olhada com mais cuidado? Dê uma olhadinha, porque tem resolução de provas da FGV, Sebrasp, Quadrix, IADES, tem de tudo aí no meu canal, tá bom? E ainda temos vaga para nossa mentoria para a Câmara dos Deputados, comigo e com o professor Rafael Barbosa. Nós passamos aí pela primeira semana, com muita aula gravada, com resolução de questões, com aulas ao vivo pelo Meet, pessoal empenhado, todo mundo focado, pessoal da mentoria tá, ó, de parabéns, beleza? E aí, se você quiser entrar, dá tempo de seguir, dá tempo de cumprir as metas, tá bom? Então, vamos começar a nossa brincadeirinha. Vai dar certo esse ano, Samuel, tem de dar certo esse ano. Que seja o ano da nossa aprovação. E bom dia aí para todos, viu? Bom dia, Bruno, Samuel, Creuza. Vamos então seguir? Então, bora. Para quem faz parte do nosso grupo, eu já mandei a prova ontem, mandei um pouco tarde, não é? Foi tanta coisa que eu só consegui mandar um pouco mais tarde. Mas nós vamos resolver agora a prova TJ Pará. Eu tenho pegado as últimas provas da banca Sebrasp, provas de certo e errado. Porque tem algumas recentes que são de múltipla escolha. Aí eu estou dando preferência para resolver primeiro a de certo e errado. Perfeito? Letícia compartilhou aí o link, caso você queira entrar na nossa mentoria, ainda com valor promocional. Acompanhamento completo de língua portuguesa e de administração geral, administração pública, gestão de pessoas, políticas públicas, por R$ 296, pessoal. Com aulas ao vivo pelo Meet, simulado uma vez por semana. Então, assim, é um acompanhamento completo. Rafael está gravando incontáveis questões de maneira muito direcionada, de maneira muito focada. Não tem como não chegar preparado, tá bom? E com metas possíveis. Tudo muito possível, tudo de acordo aí com a realidade, beleza? Quem é que está aí na nossa mentoria? Depois sinaliza o que vocês estão achando, tá bom? Se quem está por aqui está na nossa mentoria, depois sinaliza aí o que vocês estão achando, está dando para cumprir as metas, está dando para seguir direitinho. Então, bora? Parou a fofoca, professora? Tá bom, parou a fofoca, bora para cá. Então, olha só. Provinha que resolveremos agora. Deixa eu ajeitar esse trem. TJ é de analista, área administrativa, TJ Pará, prova aplicada em 2025, tá bom? Pessoal, se você ainda não faz parte, deixa eu só falar para vocês logo no início. Se você não faz parte do nosso grupo do Café com Gramática, entre para o nosso grupo, que eu mando o link da aula, eu mando o material, as promoções, tudo que a gente tem aqui de novidade, a gente se comunica de maneira direta. Posteriormente, assim que terminar essa live, eu já vou colocar o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E aí você clica lá, entra e participe, me ajude a compartilhar essa ideia do Café com Gramática, beleza? Então, vamos. Ó, a Andrea falou, maravilhoso, vale muito a pena. Então, bora para a mentoria, meu povo. Pessoal, como sempre, banca Sebrasp aqui, ele colocou, vamos ver quantos textos? Um único texto, 14 questões, tá bom? As primeiras questões são puramente de interpretação de texto, e aí, como sempre, eu deixo em espera. Eu resolvo primeiro o que envolve mais aspectos pontuais do texto, aspectos gramaticais, depois eu volto para o texto como um todo, tá bom? Então, vamos começar no item 4. Deixa eu só molhar o bico aqui. No início do primeiro parágrafo, a expressão no momento em que
poderia ser substituído por na medida que, sem prejuízo da correção gramatical das ideias do texto. Pessoal, quem trabalha, quem vem me acompanhando, já tem isso aqui como lavagem cerebral. É aquela questão que você fala, meu Deus, meu sonho, professora, por que que não caiu na minha prova? Conseguem falar para mim se na medida que é uma forma correta? O que que ele quis colocar aqui, pessoal? Esse na medida que ele quis incluir uma, conseguem completar meu pensamento? Isso mesmo, uma conjunção, beleza? Agora, essa conjunção na medida que, essa conjunção existe? Ué, professora, se ela tá bem aí, ela existe? Cuidado, 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 tá bom? Deixa eu colocar aqui abaixo, tampar a nossa colinha. E aí, o que que a gente tem? Onde é que vocês colocariam, por exemplo, o porquanto? Ai, professora, você já falou isso 1 milhão de vezes na minha cabeça, professora, e eu sei que você sabe, você não esqueceu. O porquanto é o porquê, é o pois, é uma vez que, ele é o visto que, ele é o dado que. Esse conectivo aqui, porquanto, porque, pois, uma vez que, dado que, isso aqui é conectivo que indica causa ou explicação. E bem aqui, a gente consegue colocar também o na medida em que, cuidado. Aqui nessa listinha, pessoal, de causa ou explicação, a gente consegue colocar o na medida em que é diferente, e repito, quem vem me acompanhando no presencial, aqui no Café com Gramática, no método, em qualquer momento da vida, isso aqui já tem que estar na corrente sanguínea. Eu falo isso aqui só a vida toda. O na medida em que é absolutamente diferente de à medida que. O à medida que, com crase, nos dá uma ideia de quê? De proporção. E o na medida em que é igual ao porquê. Como é que eu peço para que os alunos guardem para não confundir o na medida em que com a medida que? Guarde a seguinte frase, que é só Jesus na causa. É só Jesus na causa. Esse na medida em que, ele é o quê? Fala para mim. Causal, tudo bem? E um detalhe importante é a grafia da palavra, que eu falo isso também só a vida toda. A forma correta é na, em que, na medida em que, ou a com crase, a medida que, e não tem nada aqui. Então, a grafia que ele colocou, que foi na medida que, isso está errado, tudo bem? Ou é na em que daria uma ideia de causa, ou a com crase, a medida que. Perfeito? Muito bem, muito bem. Deixa eu só dizer o que ele não perguntou, só para a gente ficar repetindo e continuar fazendo lavagem cerebral. O conquanto é o que mesmo? Esse povo está acordado ou está dormindo? Fala para mim. Se esse povo está acordado, vai respondendo bem aí. O conquanto a gente decora como combora, lembram? Conquanto embora, conquanto embora, conquanto embora. Então, combora. Esse combora está mais do que na corrente sanguínea. Isso é o quê? Fala para mim. Concessivo. E cai nada, despenca. Isso aqui é só a vida toda, tudo bem? O examinador adora o conquanto, o porquanto, na medida em que, beleza? Gente, tem gente acordada, tem gente dormindo, pelo amor de Deus, meu povo, faça a alma voltar pro corpo. Acorde de verdade. Vambora, vambora, que a gente vai revisar um monte de trem aqui nessa prova. Então, aqui, essa 4, ela já, de bater o olho, a gente já sabe que ela tá errada por causa da própria grafia do conectivo, tudo bem? E exatamente, o conquanto, o embora, são conectivos concessivos, perfeito? Então, vamos lá. 5. No final do primeiro parágrafo, o trecho "e criou algo que não existia quando a nossa espécie surgiu" poderia ser reescrito. Pessoal, quando a questão é de reescritura, o que eu falo o tempo todo, que eu aconselho,
Não comece comparando. Leia o trecho que ele sugeriu e veja concordância, regência, crase, vírgula, colocação pronominal, grafia da palavra. Veja só todo o aspecto gramatical. Se tiver uma vírgula errada, o item é falso, tudo bem? Então, tende a tomar cuidado com tudo, inclusive com a grafia da palavra. Se já tiver qualquer defeito na estrutura, o item é falso e eu nem preciso comparar. Professora, mas eu olhei e não vi nenhum problema na estrutura. Ok, se não tem nenhum problema na estrutura, a gente volta e compara como se fosse o jogo dos 7 erros, tá bom? Então, vamos para cá. Aí ele colocou assim, e quando nossa espécie surgiu, criou algo que não existia. O trecho original era, e criou algo que não existia quando a nossa espécie surgiu. O que o abençoado fez? Ó, o quando nossa espécie surgiu, que estava no final, ele jogou pelo meio do caminho, tudo bem? Ele jogou lá para o início. Professora, parece que tá legal. Tô achando que tá bonito esse negócio. Sei não. Vamos olhar novamente? Eu vou lá para o trechinho, tá bom? É o final do primeiro parágrafo. Vamos para o final do primeiro parágrafo. A gente tem o seguinte, ó. Decodificar letras, símbolos e significados transformou o nosso cérebro e a nossa sociedade. E criou algo que não existia quando a nossa espécie surgiu. Esse quando a nossa espécie surgiu, essa daqui, o quando, a gente já sabe que indica tempo. Se indica tempo, então é uma oração subordinada adverbial temporal. E temos o seguinte, deixa eu rabiscar aqui em cima mesmo. Quando a gente tem oração principal e oração subordinada adverbial, não importa qual é a circunstância. Se é uma concessão, se é temporal, não importa qual é a circunstância. Se eu tenho principal e adverbial, neste formato ela está na ordem direta, e na ordem direta a vírgula é facultativa. Então, poderia colocar uma vírgula bem aqui, professora? Poderia, com certeza. Agora, quando a gente tem uma oração subordinada adverbial e depois uma principal, neste formato está na ordem inversa. E na ordem inversa, preste bastante atenção. Não importa qual é a circunstância, não importa qual é o tamanho, a vírgula é obrigatória. E se ela estiver intercalada em uma outra ideia, aí eu vou ter de colocar entre vírgulas, vírgula abriu e vírgula fechou. O que o examinador pediu? Para tirar daqui e colocar bem aqui pelo meio do caminho. Então, ficaria assim, e, quando nossa espécie surgiu, cadê o que mais? Criou algo que não existia. E, quando a espécie surgiu, criou algo que não existia. Ou seja, ele colocou essa oração adverbial pelo meio do caminho. Conseguiram acompanhar meu pensamento? Diga sim ou não para eu acreditar. Se ele colocou pelo meio do caminho, essa vírgula vai aparecer, ela é pontuada. Mas se ela está intercalada, então eu preciso colocar vírgula abriu e vírgula fechou. É como se fosse a ideia de um parênteses. Vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio? Fala sim, não, não sei, sei lá, professora. Sim? Então a questão está certa ou errada? Errada. A ideia continua a mesma, porque ele continua dizendo que decodificar letras, símbolos, significados transformou o nosso cérebro. Perfeito. E nossa sociedade criou algo que não existia. Ela criou algo quando a espécie surgiu. Então, quando a nossa espécie surgiu, ela criou algo que não existia. Então, não tem nenhum problema semântico, tá? Ele deslocou a oração, mas a relação semântica é a mesma. Qual o problema surgiu aqui, pessoal? Falta da vírgula. Então, precisaremos de uma vírgula bem aqui depois do E. Essa vírgula não tem nada a ver com o E. Essa vírgula tem a ver com a oração intercalada. Perfeito? Isso mesmo, a questão errada. Faltou a vírgula antes. Vocês teriam enxergado isso? Estão vendo, pessoal, que não adianta querer fazer a prova de português com avexamento? Português é uma parte que você não pode deixar para o final de jeito nenhum. Porque você está cansado, não percebe a falta de uma vírgula, de um acento, detalhezinho de uma conjunção, beleza? Se tem erro de correção gramatical, o item já é automaticamente falso, nós nem precisaríamos ter nos preocupado
com a parte semântica, tá? Mas a semântica é a mesma. O problema aí foi só gramatical. Manteria o sentido original, mas prejudicaria a correção gramatical. Ufa! Vocês já estavam com saudade, não estavam? Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de acordar toda terça-feira, 8h30 da manhã, e falar: cadê o café com gramática? Pelo amor de Deus, eu amo gramática, amo a parte de língua portuguesa. Então, vamos. E tive a intuição de que estava errada, pensei no E. Aí a vírgula, depois do E. Perfeito, então. Podemos seguir a vida? Então, vamos seguir. 6. No segundo parágrafo, as conjunções mais e e são intercambiáveis. Pessoal, de bater o olho, a gente sabe que são duas coisas diferentes. O mas é, quando eu falo olho para a conjunção mas, o mas é tecnicamente adversativo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, adversativo. E o e é aditivo. Agora, isso é absoluto? Não, vai depender do texto. Português é tão legal, não é? Porque tudo depende do texto. Fala, professora, que alegria! Se eu falo para você que eu tenho uma cadela que é bela, mas é lerda, que esse mas, ele é adversativo? É, professora, são duas características opostas. Uma característica não tem nada a ver com a outra. Quando eu falo que ela é bonita, não tem nada a ver com ela ser esperta. De ser esperta, não tem nada a ver com ser bonita. Então, quando eu digo que eu tenho uma cadela que é bela, mas é lerda, de decorar é adversativo, mas nessa frase é aditivo. Quando eu digo que eu não estudei e passei no concurso da Câmara, esse e tecnicamente é aditivo. Mas como é que eu não estudo e ainda passo no concurso da Câmara? Tem alguma coisa errada pelo meio do caminho. Tem uma quebra de expectativa. Então, esse e está como adversativo. Então, a gente tem de decorar conjunções? Tem de decorar conjunções. Inclusive, a nossa missão agora na mentoria está sendo trabalhar com conjunções. Tem de trabalhar com conjunções, tem de decorar, mas a aditiva e a adversativa é comum a gente utilizar uma no lugar da outra. E o que vai decidir? Não é decorar. O que vai decidir é ler e interpretar. Perfeito? Então, vamos. FGV adora esse tipo de estrutura. Adora, adora. Então, vamos lá. Eu amo gramática, mas ainda não estudei a lógica dele. Sabe por que será? Sei lá por quê, vai vendo só. Esse negócio é legal demais, não é, Edivaldo? Eu acho maravilhoso. Então, aqui ele falou que o mais e o e são intercambiáveis. A gente vai, então, para interpretação de texto. Mas vamos terminar de ler o item. De forma que a substituição de uma pela outra, embora alterasse o sentido do texto, não prejudicaria a sua correção gramatical, nem a coerência das ideias. Olha o que ele falou. Ele falou que a troca altera, deixa eu colocar aqui com cores diferentes, para a gente ficar atento ao comando. Então, ele disse que altera o sentido do texto, ele disse que não prejudica a correção e não prejudica a coerência. Lembrando, pessoal, que quando o examinador fala coerência, ele não está falando de manutenção do sentido. Pode ser que eu estava falando A e agora eu estou falando B, mas B faz sentido. Se faz sentido, então tem coerência. Manter a coerência é ter lógica, beleza? Então, ter coerência é fazer sentido, é ter lógica. Então, ele quer o mas no segundo período. Ele quer trabalhar com o trechinho do segundo parágrafo. O segundo período e o terceiro período do segundo parágrafo. Então, vamos para lá. Segundo parágrafo, tá aqui. Segundo período, cadê o segundo período? Tá bem aqui. Eu vou pegar a ideia anterior para a gente amarrar, tá bom? Então, ó, de acordo com Marianne Wolff, cientista cognitiva, professora da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nós pensamos na linguagem como algo natural e deduzimos que o domínio da língua escrita é algo natural também, mas não é, nem um pouco. Aí ele falou que é intercambiável, que poderíamos colocar um e bem aí. Então, quando fala, e não é nem um pouco, nós pensamos na linguagem como algo natural e deduzimos
que o domínio da língua escrita é algo natural também. E não é nem um pouco. Eu poderia colocar um E bem aí? Poderia. Mas esse E ficaria como aditivo? Não, ele continuaria como adversativo. Porque eu penso uma coisa, mas não é daquele jeito. Se eu penso e acontece algo diferente, tem quebra de expectativa. Toda vida que tem quebra de expectativa, a ideia é opositiva, tudo bem? Essa ideia opositiva pode ser marcada por uma adversativa ou por uma concessiva, no caso de uma oração subordinada, tudo bem? Embora eu pense desse jeito, não é assim que acontece. Eu penso assim, mas não é assim que acontece. Então, quebra de expectativa, ideia opositiva. Ideia opositiva pode ser por meio da adversativa ou da concessiva, dependendo do modo que eu quero articular. Perfeito? E completa. Estou continuando aqui para ver. Então, no lugar desse mas, eu poderia colocar um E? Poderia. Aí, no lugar desse E, eu poderia colocar um mas? Foi o que a questão perguntou. Aí ficaria assim. Ela completa. E quanto você mais lê, mais esse sistema molda o cérebro de modo cumulativo. Gente, cabe um mais aí? Vamos ler seguindo o fluxo completo? Ó, nós pensamos na linguagem como algo natural e deduzimos que o domínio da língua escrita é algo natural também, e não é nem um pouco. Ela completa. Mas quando você lê, mais esse sistema molda o cérebro de modo cumulativo. Não, aqui não dá para colocar o mas. Aqui não caberia o mas de jeito nenhum. Professora, mas esse mas não poderia estar como se fosse o e? Não, aqui não cabe o mas, tá bom? Em algumas, sim, a gente consegue, no lugar do aditivo, colocar o mas. Aqui você percebe que quebra totalmente o fluxo da ideia, beleza? Então, ele falou que as conjunções mas e e são intercambiáveis. No primeiro caso, sim, no segundo, não. De forma que a substituição de uma pela outra, embora altere o sentido, nem altera. A primeira não altera, tudo bem? Não prejudicaria nem a correção, nem a coerência. No segundo caso, você percebe que quebraria a coerência, quebraria a lógica. Então, a 6 está errada. Pois não cabe vírgula após o mas. Não, pode ter vírgula depois do mas? Pode ter vírgula depois do mas, tá bom? Não é essa ideia, Tiago, de maneira absoluta. Se eu falo, por exemplo, assim, olha só. Não estudei. Não pode a vírgula depois do mas de maneira... Deixa eu escrever aqui que você vai entender bem, ó. Não estudei. Não estudei, mas passei no concurso. No concurso. A vírgula obrigatória aqui é antes do mas. Adversativa, vírgula obrigatória. Cabe a vírgula depois do mas? Nunca na vida. Eu poderia colocar no entanto. Se eu colocasse no entanto, se eu colocasse contudo, se eu colocasse porém, a vírgula obrigatória é a vírgula que aparece antes e poderia ter uma vírgula depois, ok? Agora, depois do mais, não dá. Mas preste atenção, olha só que legal, Tiago. Se fosse assim, não estudei, vírgula, mas, vírgula, no ano passado, gabaritei português, por exemplo. Eu não estudei, mas eu gabaritei português. É difícil, não é, meu povo? É difícil. Não, não é difícil gabaritar português, não. É difícil não estudar e gabaritar português. Aí, veja só o que aconteceu aqui. A ideia principal é, mas gabaritei português. Todo mundo aí, eu quero sinal de vida para acreditar que vocês estão acordados, tá? Todo mundo aí identifica que essa é uma ideia intercalada? Se essa é uma ideia intercalada, então essa vírgula vai abrir, essa vírgula vai fechar. Então, não é que eu vou guardar de maneira absoluta que não cabe a vírgula depois do mas. Posso colocar uma vírgula depois do mas? Posso. Para marcar algum termo intercalado. A vírgula obrigatória é antes do mas depois do mas pode, para marcar esse termo intercalado, que seria o equivalente a parênteses. Tudo bem? Então, aí ficaria ok. Neste caso, nós teríamos um adjunto adverbial intercalado. Vírgula abriu,
e vírgula, fechou. Tiago, depois fala para mim se ficou claro. Português é tão legal, professora, que o que eu guardo como absoluto, sempre vem algum professor e fala, tudo depende do contexto. Mas é verdade. A gramática, as palavras, tudo tem vida no texto. Tudo bem? Tudo tem vida no texto. Então, vamos para cá. Então, bora, bora, bora. 7. No trecho não. No terceiro período do segundo parágrafo, o pronome você faz referência à coletividade de maneira geral, ou ainda a um indivíduo específico. Terceiro período, segundo parágrafo, lá onde estávamos lendo mesmo. Ele colocou assim, ó, vamos continuar a partir daqui, ó. E ela completa. E quanto mais você lê, mais esse sistema molda o cérebro de modo cumulativo. Dá a ele todo um conhecimento, toda uma construção dos processos que eu chamo de habilidade de leitura profunda. Então, esse você pode ser você, a Aline, pode ser você, a Angélica, o Bruno, o Tiago? Pode, mas pode ser você sendo qualquer um, concordam? Então, esse você é inespecífico, perfeito, Bruno. Então, o que foi que ele disse bem aqui? Vamos ler de novo. Que no terceiro período, o pronome você faz referência à coletividade. Se é inespecífico, então a coletividade pode ser qualquer um. Perfeito? De maneira geral, verdade. Ou poderia ser alguém específico? Está falando com alguém específico? Poderia. Então, essa questão número 7 está certinha. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 8. A forma verbal adverte poderia ser substituída por ensina, mantendo-se a correção e os sentidos originais do texto. Pessoal, observação que sempre, a vida toda, todinha, eu digo quando examinador pede para substituir palavras. Aqui ele escolheu palavras muito simples, ninguém teria dúvida. Mas quando o examinador pedir para substituir, tira uma palavra e coloque a outra, você só vai substituir se você tiver certeza do significado daquela palavra. Porque às vezes a gente tenta resolver pelo contexto. Sei lá, pelo contexto dá, só que vai para outro sentido totalmente diferente. Quem perdeu, depois dá uma olhadinha na live que eu fiz com a última live que vai ter aí no canal, que eu fiz com o professor Rafael Barbosa, que eu corrigi um texto da prova da Câmara dos Deputados, prova de 2014. O examinador trabalhando com vocabulário, que eu leio e acho que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, cuidado com vocabulário. Se você não tem certeza do significado daquela palavra, é melhor resistir à tentação e deixar o item em branco, tá bom? Então, bora para cá. Primeiro período do terceiro parágrafo. A gente tem Wolff, no entanto, adverte que a habilidade de leitura profunda está sob risco. Ela está falando, ó, cuidado, preste atenção. É uma advertência, muito mais para falar, preste atenção no que está acontecendo, do que simplesmente nos ensinando. Concordam que quando ela fala que ensina, teria um tom mais neutro? Eu estou te ensinando. Agora, quando eu falo, cuidado com a conjunção, cuidado com isso, cuidado com aquilo, aí já seria uma advertência. Então, tirar o adverte e colocar o ensina, manteria a correção gramatical? Mantém. Adverte algo e ensina algo. Cuidado também, pessoal, quando eles pedem para trocar, cuidado com a transitividade, porque às vezes eu precisaria inserir uma preposição ou retirar uma preposição. Neste caso, os dois verbos que ele colocou são verbos transitivos diretos. Adverte algo e ensina algo. Então, aqui não precisaria de nenhum ajuste na estrutura. Tudo bem? Pronto. Traduzindo, né, Bruno? Adverte lascou. Pronto. E agora o ensina, não. Só ensina, ficaria com algo mais isento de intenção discursiva. Então, mantenha a correção gramatical? Mantenha a correção gramatical. Mantém o sentido? Não, não mantém o sentido, tá? Errado. Beleza? Não mantém o sentido original. Se ele tivesse falado que manteria a coerência do texto, ok. O Wolff ensina isso. Faria sentido? Faria.
Se o comando fosse manteria a coerência, o item seria verdadeiro, mas não mantém o sentido. Perfeito? Então, aqui a questão está errada. Perfeito. Angélica, muito obrigada, viu? Questão número 9. Entende-se da leitura do texto que o processo mencionado no primeiro período do quarto parágrafo é o processo de mudança dos circuitos cerebrais, que possibilitou ao ser humano a capacidade de ler. Então, bora para lá para poder avaliar. Então, ele quer o primeiro período do quarto parágrafo. Então, bora voltar. 1, 2, 3, 4. O processo provavelmente começou por volta do ano 3300. Gente, quando ele já começa o texto falando o processo, provavelmente, vocês estão vendo que, inclusive, ó, quem estava comigo aí lá na mentoria da Câmara, a gente falou sobre isso aqui. O processo. Vocês estão vendo que ele já começou com um artigo definido? Então, ou ele vai partir do pressuposto de que o leitor já conhece esse processo, ou ele mencionou o processo no texto. O que mais parece é que ele já mencionou o processo no texto. Vou ler o parágrafo anterior, tá bom? Ó, Wolff, no entanto, adverte que a habilidade de leitura profunda está sob risco, por causa dos hábitos digitais modernos, como o de apenas passar olhos em textos online. A pesquisadora explica que o cérebro neurotípico já nasce com circuitos que permitem que nossos olhos enxerguem e que as nossas cordas vocais produzam sons da fala, mas ele não nasce com o circuito projetado para leitura. Não tá aqui ainda não, né? Tá lá em cima. Olha onde é que tá. Vou voltar um pouquinho mais, tá? Então, vou de novo para o segundo parágrafo. Gente, quem vem aí assistindo as minhas aulas, eu já falei 1 milhão de vezes. Pessoal, texto vem do latim. A palavra texto, lá no latim, era tecido. O que é tecido? Fios entrelaçados. Que eu tenho palavras entrelaçadas, ideias entrelaçadas. O que ele está colocando no quarto parágrafo está amarrado com o que ele colocou lá no início. Tá vendo que não adiantaria ler só o trecho? Agora, um detalhe importante. Se você está cochilando, eu quero que você acorde e preste atenção ao que eu vou falar. Vocês estão vendo que nós estamos resolvendo questões pegando pontos do texto? Só que para pegar esse ponto do texto, eu leio aquele parágrafo. Para pegar esse ponto do texto, eu preciso voltar para um outro parágrafo. Ou seja, quando eu resolvo essas questões que trabalham com partes do texto, eu já estou tendo contato com a ideia do texto. Quando eu volto para resolver as questões de infere-se, depreende-se, de acordo com o texto, eu já estarei familiarizado com aquelas ideias. Eu consigo julgar os itens de interpretação de maneira muito mais segura, porque eu já sei do que o texto fala. Acompanharam o meu pensamento? Então, bora para lá. Então, ó, de novo. De acordo com Marianne Wolff, cientista cognitiva, professora da Universidade de Los Angeles, nós pensamos a linguagem como algo natural. E deduzimos que o domínio da língua escrita é algo natural também, mas não é nem um pouco. Ela completa. E quanto mais você lê, mais esse sistema molda o cérebro, de modo cumulativo. Dá a ele todo um conhecimento, toda a construção de processos que eu chamo de habilidade de leitura profunda. Wolff, no entanto, adverte que essa habilidade está sob risco por causa disso e disso. O processo provavelmente começou no ano de 3300. Não, ainda não vai ser esse processo. Caramba, que legal! Ainda não vai ser esse processo. Vamos ver de novo o que ele falou? Pessoal, vai estar no início do texto, sabia? Aqui teria de ler o texto todo mesmo. Ele falou que esse processo é o processo mencionado no... mas também eu que lesei. Perdão. Porque ele está falando que é o processo mencionado no primeiro período. Não. Gente, eu tô lerda mesmo. Cadê a cachaça para eu acordar? Não, eu não bebo não, eu tô brincando. É o processo de mudança dos circuitos cerebrais que possibilitou ao ser humano a capacidade de ler. Então, não está ali no segundo parágrafo. Ele estava realmente mencionando apenas o processo do primeiro período do quarto parágrafo, mas a gente vai ter de saber qual processo ele está falando no texto. Gente, vamos parar de querer resolver as coisas por partes, vamos ler desde o começo? Bora! Eu tô parecendo caranguejo, vocês estão vendo?
Que nessa questão eu estou parecendo caranguejo, indo de ré, em vez de pegar o texto como um todo. Tá bom, perdão, bora resolver esse negócio direito. No momento em que... agora deixa eu justificar. Quando eu falo resolver direito, não é que eu estou querendo resolver no avexamento. É porque, às vezes, quando ele menciona aqui o processo, isso está imediatamente no período anterior ou no parágrafo anterior. Só que aqui não, a ideia está tecida de maneira mais complexa. Ele falou de um processo, ele fala de outro processo, e aqui ele retoma algum processo que ele mencionou anteriormente, tá bom? Então, ó, no momento em que realizamos uma leitura, ativamos circuitos cerebrais, vamos marcando, circuitos cerebrais que nós, vou diminuir aqui um pouquinho e ajeitar isso aqui, peraí. Então, circuitos cerebrais que nós, seres humanos, levamos milhares de anos para desenvolver. É o circuito cerebral da leitura. Decodificar letras, símbolos e significados transformou o nosso cérebro e nossa sociedade e criou algo que não existia quando a nossa espécie surgiu. Então, vocês estão vendo que já houve um processo bem aqui. Decodificar letras, decodificar símbolos, significados, transformou o nosso cérebro e transformou a sociedade e criou algo que não existia quando a nossa espécie surgiu. Então, existe aqui o primeiro processo, que é o processo de decodificar símbolos, de decodificar significados. E esse processo transformou o nosso cérebro e automaticamente transformou a nossa sociedade. Aí, depois, de acordo com Marianne Wolf, cientista cognitiva, nós pensamos na linguagem como algo natural. Então, a gente acha que é natural. E deduzimos que o domínio é algo natural também, mas não é. Ela completa. E quanto mais você lê, mais esse sistema molda o cérebro, de modo cumulativo. Dá a ele todo um conhecimento, toda uma construção de processos. Construção de processos que eu chamo de habilidade de leitura profunda. Então, teve um primeiro processo, que é exatamente essa questão de decodificar letras, e aí ele fala que quanto mais eu leio, eu vou melhorando esse processo. E esse processo é a habilidade de leitura profunda. Aí depois ele vem e diz: o processo provavelmente começou por volta do ano 3300 a.C., com o povo sumério na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Os sumérios criaram um sistema cuneiforme de cunhar símbolos em argila. Embora existam debates entre alguns cientistas de que os precursores da escrita possam ter sido os egípcios com seus hieróglifos. Então, quando ele fala, a questão parece que está boa, não parece? Eu acho. Então, entende-se da leitura do texto que o processo mencionado é o processo de mudança de circuitos cerebrais, que é o da leitura e da escrita, não apenas da fala, que possibilitou ao ser humano a capacidade de ler. Perfeito. Mas ele trabalhou com o texto como um todo, tá? Não é um processo A ou B, é o processo geral criado, é o processo da leitura, exatamente. É o processo da capacidade, que é o que está no começo, tá vendo, Bruno? Que é decodificar letras, significados, que é o processo da leitura. O que seria essa leitura profunda? Essa leitura, olha só, a leitura profunda que ela coloca aqui é: e quanto mais, vou marcar de rosinha, quanto mais você lê, mais esse sistema molda o cérebro de modo cumulativo. Você vai acumulando conhecimento. Então, essa leitura profunda é: eu vou acumulando leituras. Eu leio, e eu vou acumulando isso. Isso seria a leitura profunda, que faz com que o meu cérebro, a cada leitura, seja moldado e acumulando conhecimentos. Então, muito bem. Bom, né? Achei muito bom o texto e gostei do item. Vocês gostaram? Achei legal. Deixa eu só molhar o bico, meu povo. Bora, então, questão número 10. A correção gramatical do texto seria mantida caso se substituíssem, existam... Parou. Não vou nem continuar a brincadeirinha. Hajam. Aí você fala: professora, eu já estudei o verbo haver no sentido de existir, acontecer e ocorrer. E eu sei que o verbo haver
no sentido de existir, acontecer e ocorrer, é impessoal. Se é impessoal, não tem pessoa. Se não tem pessoa, não tem sujeito, então não tem concordância. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, é impessoal. Impessoal não tem sujeito, então ele fica no singular. Ele é transitivo direto, então eu tenho um objeto direto. Aí você fala, professora, eu já estudei o verbo haver, mas eu não estudei o verbo hajar. Pelo amor de Deus, eu não vou nem dizer que algum dia na vida eu já ouvi isso. Não, pelo amor de Deus. Então, aqui, o verbo haver é um verbo impessoal. Se é impessoal, não tem sujeito. Então, ele tem de ficar como? Na terceira pessoa do singular. Perfeito? Então, colocar o hajam já é absurdo, de jeito nenhum. Eu vou voltar só para justificar, mas não daria nunca na vida. E o nosso sonho de consumo é que cai isso aqui para gente, não é? Segundo período do quarto parágrafo. Vamos lá. 1, 2, 3, segundo período, ó. Ó, embora existam debates. Para o verbo existir, esse verbo existir é intransitivo, e debates existem. Debates é o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Se eu tiro o verbo existir e coloco o verbo haver, vai ficar haja debates. Debates agora vai funcionar como objeto direto, e essa estrutura não teria sujeito. Então, se é impessoal, não tem sujeito, se não tem sujeito, não tem concordância. Beleza? Então, vamos. Som de cantos de pássaros, aprendendo gramática, relaxando a mente. Pois é. Ô, Caio, aqui tem tanto passarinho que você não tem ideia. Eu fico, assim, maravilhada. Amo. A minha vontade é ficar no meio do mato o tempo todo. Adoro. Que bom que dá para vocês ouvirem. Então, bora lá. Então, essa questão tá horrorosa, errada. Deixa eu só voltar bem aqui. 9. Voltando a 9, decodificar letras, símbolos, significado, seria, sim, essa decodificação é o processo de leitura. Já existe um símbolo, eu consigo decodificar aquilo, então eu consigo ler aquilo. Seria o de leitura, sim, viu, Bruno? Perfeito. Então, vamos lá. 11. A eliminação do acento gráfico da palavra hieróglifos não geraria incorreção ao texto. Gente, vocês acreditam que isso aqui tá certo? Então, chatice, isso aqui teria de realmente estudar, não é de estudar não, teria de ter essa informação aí no HD, é coisa mais de ter decorado mesmo, tá bom? Então, pode ser hieroglifos ou hieróglifos, beleza? É realmente só de grafia mesmo da palavra. A questão 11 tá certinha. Tem nenhuma, muita teoria, o que decidiram no processo mesmo de evolução da palavra, perfeito? Então, questão 11 tá certa. É difícil ser braço e cobrar assim, né? E isso ficaria como sílaba tônica, perfeito. É porque incomoda, né, David? Essa 11, você fala que coisa estranha, hieroglifos, mas pode, tá? Tem algumas palavras que têm uma dupla possibilidade de pronúncia, de grafia e automaticamente de pronúncia. 12. Estaria mantida a coerência das ideias do texto, caso a forma verbal reciclaram fosse substituído por tenham reciclado. Ele falou que mantém a coerência é ter lógica, tá? A coerência das ideias do texto. Último período do quinto parágrafo. Tá bem aqui, ó, reciclaram. Então, ó, ela acrescenta ainda que os cientistas acreditam que os nossos ancestrais tenham reciclado para a leitura circuitos antes usados para o reconhecimento de objetos. Perfeito. Eles reciclaram, então eles tinham reciclado. Perfeito. Reciclaram, a gente tem um pretérito perfeito, aqui continua com a mesma ideia, tudo bem? Eles tenham reciclado. Então, 12 certinho e tranquilinha. 13. A correção gramatical do texto e o sentido original seriam mantidos caso o vocábulo aleatórios fosse substituído pela expressão sem sentido. Bora para lá. Aleatório aqui vai ser sem sentido? Não sei. Vamos avaliar. Primeiro período do último parágrafo. Em 1989,
um grupo de pesquisadores acompanhou a atividade cerebral de pessoas enquanto elas olhavam uma série de caracteres. Algumas deles com significado e outros aleatórios, que não significavam nada em particular. E, quando as pessoas olhavam para os caracteres que tinham significado real, ou seja, eram uma palavra de um idioma, ativavam-se áreas muito mais amplas da visão e também células específicas que a nossa espécie desenvolveu para processar o sentido de letras, palavras e sons. Então, olha o que ele disse. Ele falou que esse aleatório, se eu substituo por sem sentido, ele falou que mantém a correção gramatical e mantém o sentido original. Vamos avaliar? Ó, em 1989, um grupo de pesquisadores acompanhou a atividade cerebral de pessoas enquanto elas olhavam uma série de caracteres. Alguns deles com significado e outros aleatórios, outros sem sentido. Vamos avaliar. Então, ó, aleatória sem sentido. Na minha opinião, se a gente para a leitura bem aqui, parece que sim, parece que parece. Mas depois ele fala assim: e quando as pessoas olhavam para os caracteres que tinham significado real, o que ele está separando? Ele está falando que alguns tinham significado real, ou seja, era uma palavra de um idioma, ativavam-se áreas muito mais amplas da visão. Quando ele coloca alguns deles com significado, esse com significado é exatamente ser uma palavra de um idioma, teria um significado real, tá vendo? E aleatório significaria o quê? Não tem um significado real porque não é uma palavra de um idioma. Isso quer dizer que algo que não tem sentido poderia até ter sentido, mas não seria um significado real. Acompanhar o pensamento? Então, ele não utilizou o aleatório aqui como sendo algo que não teria sentido. Seria algo que não teria um significado real por não ser uma palavra de um idioma. Tudo bem? Então, ele falou que alguns teriam significados e outros seria simplesmente colocado ali de maneira aleatória, mas não quer dizer que não teria sentido. Essa questão é errada, mas eu acho que ela foi muito perigosa. Eu acho que muitos colocariam essa questão como certa. O que vocês acham? Marquei como correto, mas acredito que seja errado. Mudou o sentido. Exatamente, mudou o sentido. Manteria a correção? Sim, mas não manteria o sentido. Perfeito? Essa é a questão que, se a gente ler no avexamento, se a gente ler rapidamente, a gente perde, não é? Tem de tomar cuidado. Opa, estiquei demais esse trem. 14. No segundo período do último parágrafo, a expressão áreas muito mais amplas da visão integra o sujeito da oração expressa pela forma verbal ativavam-se. Vamos lá. Segundo período do último parágrafo. Vamos limpar esse trem. Espera aí que daqui para amanhã eu consigo limpar. Pronto. Ó, a partir daqui. E quando as pessoas olhavam para os caracteres que tinham significado real, ou seja, era uma palavra de um idioma, ativavam-se ontem não, domingo, eu inclusive fiz um vídeo no Instagram sobre isso aqui. Peguei uma parte ali do regimento interno e falei desse C. Vocês viram? Se vocês não tiverem visto, depois dá uma olhadinha lá no Instagram. Eu peguei uma parte do regimento interno da Câmara, e analisei alguns Cs que apareceram ali pelo meio do caminho. Gente, ele quer saber isso aqui, ó, áreas muito mais amplas da visão. Ele falou que isso é o sujeito. Normalmente a gente fala, opa, se ativa algo, verbo transitivo direto. Aí é tentador colocar áreas muito mais amplas da visão como objeto direto. Mas a gente já sabe que esse ser é um elemento de altíssima periculosidade. Ser perto de verbo transitivo direto
ou transitivo direto e indireto tem cara de partícula apassivadora. Ativavam-se áreas muito amplas é igual a áreas eram ativadas. Quando a gente tem o se, não é pronome reflexivo, não. Se, você sempre vai olhar para o verbo. Se, perto de transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tem cara de partícula apassivadora. Vai sempre com essa técnica, tá, Bruno? Cara de partícula apassivadora. E aí eu vou tentar passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Como? Aumentando um verbo. Quando ele fala ativavam-se áreas, então áreas eram ativadas. Perto de transitivo direto ou direto e indireto, parece partícula. Para provar, eu passo da possível voz passiva sintética para analítica, como aumentando um verbo. Tem de surgir uma locução verbal, verbo ser e o principal no particípio, tudo bem? Se eu consigo fazer essa troca, então eu passei da sintética para analítica. Esse ser, de fato, é partícula passivadora. E o que vem depois, meu povo, nunca vai ser objeto. O que vem depois é o sujeito paciente. Tudo bem? Então, ele falou que isso que vem depois é o sujeito. Perfeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Muito bem, lindão. Bora agora para as primeiras? Ai, professora, ainda tem? Tem. Eu sei que você não está cansado, eu sei que você está feliz. E quando o verbo não é, aí vai ter de trabalhar com verbo por verbo. Gente, cadê o like? Vocês sabiam? Depois dê uma olhada bem aí no Monte de Café. O povo não deixa comentário, não. O povo não deixa like, não é possível. Eu acordo cedo, entrego conteúdo, pego as últimas provas, você vai embora sem deixar nenhum comentário, sem deixar seu like, não é possível. Pare agora, deixa o like, me ajude a compartilhar, tá bom? Terminando aqui a aula, eu vou colocar o link do grupo do Café com Gramática, para vocês entrarem no grupo do Café com Gramática, quem não entrou ainda, perfeito? Então, bora. Deixa eu molhar o bico. Infere-se do texto que circuitos cerebrais de uma pessoa que sabe ler funcionam de maneira diferente dos de uma pessoa que não desenvolveu o aprendizado. Gente, para nem voltar, a gente repetiu muito essa ideia quando a gente resolveu aquela questão que falou sobre os processos, não é? Então, perfeito. Isso está no primeiro e no segundo parágrafo, tudo bem? Nos 3 primeiros parágrafos. 2. De acordo com a pesquisadora mencionada no texto, a habilidade de leitura profunda deixará de existir, pois as pessoas estão desenvolvendo o hábito de se limitar a leituras fragmentadas e rápidas de textos online. Gente, ela alerta, viram que a gente viu isso aqui? Ela adverte, ela fala, cuidado, meu povo, que a habilidade de leitura profunda está sob risco. Quando fala que está sob risco, isso quer dizer que deixará de existir? Não, deixa de ser exagerado. Se você está exagerando, é porque extrapolou. Isso aqui está errado, tudo bem? Não exagere, pelo amor de Deus. Não simplifique demais a ideia e também não exagere. Pronto, então aqui exagerou. E segundo o texto, o ato de ler possibilita que áreas cerebrais em desuso voltem a ser utilizadas. Ela falou isso? Eu acho que não. Vamos ver onde é que a gente acha isso aqui? Ó, primeiro, ela falou no primeiro parágrafo que o ato de leitura... Gente, deixa eu só dizer o seguinte. A gente tem de tomar muito cuidado com o que a gente acha sobre o mundo real. Eu bato o olho na questão número 3 e eu, Aline, de maneira intuitiva, eu penso, isso pode ser verdade, pensando em mundo real. Mas importa o que eu, Aline, acho? Importa o que eu li em algum momento da vida? Não. Essa autora tem de ter falado isso. Então, a gente vai ter de avaliar se nesse texto essa autora mencionou isso. Se ela não tiver mencionado, o item vai ser falso. Acompanhar o pensamento? Então, vamos lá. Aí, olha só. No primeiro parágrafo,
a gente já entendeu que ela falou que isso, aprender a ler, ela falou que isso transformou o nosso cérebro. Depois ela falou que quanto mais eu leio, isso molda o meu cérebro. Vai dar um conhecimento, uma construção de processo que ela chamou de habilidade profunda. Perfeito. Aí no terceiro parágrafo ela falou que essa leitura profunda está sob risco por causa dos hábitos modernos. Depois ela fala quando é que esses processos começaram, no ano 3300 a.C. Aí depois, vamos ler daqui em diante agora com cuidado, que foi o que a gente não leu. Gente, não adianta querer resolver no avexamento, não, tá bom? Então, ó, de qualquer modo, decifrar símbolos passou a exigir mais do cérebro do que apenas enxergar. Então, decifrar exige mais do que apenas enxergar. Era preciso associar aquele símbolo a algum objeto, conceito ou emoção, e também a algum som. Wolff explica. Os símbolos de escrita começaram a surgir mais ou menos 6.000 anos atrás e exigiram uma mudança no cérebro, em que um símbolo visual passou a representar um conceito e ser expresso por linguagem. Ela acrescenta ainda que os cientistas acreditam que nossos ancestrais reciclaram para a leitura circuitos antes usados para o reconhecimento. Eu acho que ela quis trabalhar com isso aqui. Eles já tinham alguns circuitos e eles reciclaram aqueles circuitos para adaptar à leitura, tá bom? Mas em nenhum momento ele falou que recupera aquilo que tinha perdido. Ele só reciclou. Peraí. Em 1989, um grupo de pesquisadores acompanhou, vai estar bem aqui mesmo, ó, a atividade cerebral de pessoas enquanto elas olhavam uma série de caracteres. Vamos apagar isso aqui, peraí. Alguns deles com significados e outros aleatórios, que não significavam nada em particular. E quando as pessoas olhavam para os caracteres que tinham um significado real, ou seja, eram de palavra de um idioma, ativavam-se áreas muito amplas, muito mais amplas da visão. E também células específicas que a nossa espécie desenvolveu para processar o sentido de letras, palavras e sons. Então, ele falou que só ativou outras coisas. Uma única palavra é capaz de despertar no cérebro todo um acervo de conceitos relacionados. Então, uma única palavra vai despertar um acervo de conceitos. Como exemplo, o Wolff cita um experimento feito anos atrás pelo cientista cognitivo David sei lá o quê. Os participantes do estudo, quando liam a palavra inglesa bug, pensavam não só no significado básico do termo inseto, como também em bugs de informática, até mesmo no carro Fusca, que em inglês era tal coisa. Então, em algum momento, esse texto disse que o ato de ler possibilita que áreas cerebrais em desuso voltem a ser utilizados? Não. Em nenhum momento ele falou isso. O máximo que a gente consegue falar, opa, poderia associar, é falar que eles reciclaram o que eles já tinham. Reciclar o que já tinham não quer dizer que estavam, que não existiam mais, tá vendo? Que iria possibilitar voltar a ser utilizado aquilo que está em desuso. Não é isso? Então, essa questão número 3 também extrapolou. Perfeito? Muito bem, meu povo. Olha que coisa linda. Não fica lindão demais quando a gente termina, o trem todo rabiscado? Lindão, lindão. Também acho. Perfeito. Pessoal, então é isso aí. Zeramos a nossa missão, resolvemos mais uma prova. Mas deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu quero só mostrar para vocês, pessoal, como é que está a nossa mentoria, para que vocês tenham uma ideia da parte visual, da quantidade de conteúdo. Ó, deixa eu jogar para cá. Quem está na nossa mentoria... Não, deixa eu jogar isso aqui para lá, porque senão não... Deixa eu repensar isso aqui. Segura bem aí. Segura bem aí. Eu só quero trazer esta página para cá. Não tudo. Pronto. Ó, você que está na nossa mentoria, quem não está na nossa mentoria... Não joguei ainda. Pera aí. Vou jogar para cá. Pronto.
Então, ó, quem está na nossa mentoria, esse aqui é o espaço, que é o meu espaço do aluno. Então, você clica bem aqui, mentoria, Câmara dos Deputados, você é capaz de seguir em frente. Quem está na mentoria já vai entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber todas as informações. Grupo do WhatsApp, pessoal, inclusive para tirar todas as dúvidas, tudo bem? Aí tem aqui o curso de administração do professor Rafael, as reuniões do Meet e, posteriormente, as aulas de revisão. Aí depois você tem o acesso ao curso de língua portuguesa. As reuniões pelo Meet, por exemplo, aqui a gente já teve a nossa primeira reunião do Meet. Tá bem aqui a nossa primeira reunião. Aluno entra, já tem o material aí, tudo bonitinho. Aí depois começa circuito 1, que é o método RISA de aprendizagem. Circuito 1, circuito 2, circuito 3. E tem todo um cronograma de estudos e os alunos vão cumprindo metas, tá bom? Olha aqui, meu povo, tanto de coisa que tem. Aqui, por exemplo, tem a parte do café com gramática. Todas as provas que eu corrijo no café com gramática vai para o espaço do aluno. Olha o tanto de provas de 2025, tá vendo? Provas de 2025, provas de 2024, tudo que acontece no café com gramática vai para o seu espaço do aluno. Então, um ambiente muito bacana, não tem como não chegar preparado, tá bom? Até mesmo porque você tem acesso direto, tem grupo de dúvidas, tem aula ao vivo pelo Meet para tirar todas as dúvidas. Professor Rafael já gravou até dizer chega, tem muito conteúdo disponível e de maneira muito otimizada. Se você tiver interesse, ainda está com a super promoção. Isso aqui, tudinho que você viu, pessoal, por apenas R$ 296 e ainda dá tempo de entrar, beleza? Então é isso aí, meu povo. Obrigada demais. Que Deus abençoe e proteja. Eu vou dar orientações sobre como produzir. Eu não vou corrigir, mas eu indico uma professora sensacional que corrige, tá? Eu indico uma sensacional. Vou refazer as provas do café com gramática. É bom porque são as últimas provas, né, Bruno? Perfeito, então. Alguém falou, professora, no começo eu achei difícil, no final parece que estou no começo, ou seja, tá difícil de novo. Então é isso aí. Pessoal, este foi o nosso primeiro café de 2026. Vou falar mais uma vez, espero que seja o ano da sua aprovação. E encare com força, com garra, com determinação, continue firme no propósito que dá certo, tá bom? Eu vou colocar o link do grupo do Café com Gramática aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você entrar no nosso grupo e receber todas as orientações, receber o material, receber o link da aula. E eu vou pedir mais uma vez, ajude-me a compartilhar o grupo do Café com Gramática. Ajude, deixa eu até pegar logo aqui e colocar logo para vocês, segura bem aí. Deixa eu entrar bem aqui e pegar logo esse grupo. E quem está aqui já consegue logo clicar e entrar. Segurei só um pouco, meu povo, tenha paciência. Tenha paciência bem aí, que eu acho bem aqui. Café com gramática. Só o trem carregar. Pronto. Copiar link. Bora colocar aqui agora. Ó, tá bem aí o link. Eu sei que vocês participam de vários grupos, então joga o link lá no grupo, fala, pessoal, entra nesse grupo bem aqui, participe do Café com Gramática, ajude-me a compartilhar, beleza? Então é isso aí. Pessoal, avisando também que nós vamos fazer uma revisão para a Câmara dos Deputados, tá? A gente já vai começar a divulgação, vai ser no dia 28 de fevereiro e dia 1º de março. Dia 28 com o professor Rafael e dia 1º comigo, tá bom? Então é isso aí. Beijo, beijo, beijo. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Feliz 2026, muita paz, saúde, bons estudos e qualquer coisa estou por aqui à disposição, tá bom? Beijo, 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 meus amores. Eu conto com vocês para me ajudar a divulgar o café, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira.